pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar falando sobre um assunto relativamente polêmico, porque a gente aqui no Brasil passou por um período relativamente longo de falta dessa medicação. Eu vou estar falando hoje da bleomicina. Tá? Então, como eu já falei para vocês, quando a gente está falando do ABVD, a gente está falando de um esquema de 4 drogas, sendo que esse B é exatamente da bleomicina. Tá? A bleomicina faz parte do tratamento do linfoma de Hodgkin desde o início, né, desde 1972, mas a gente tem alguns cuidados com a bleomicina. Por quê? Porque uma das toxicidades da bleomicina, e que talvez seja a toxicidade mais séria do tratamento do linfoma de Hodgkin, é a toxicidade pulmonar. Ela pode dar uma pneumonite. O que é uma pneumonite? É uma inflamação do pulmão. Tá? A gente hoje já sabe quais são os pacientes de mais alto risco para pneumonite pela bleomicina. Geralmente são pacientes mais idosos, e aqui, pessoal, idoso para linfoma de Hodgkin é um pouco diferente. Eu sou quase idoso para linfoma de Hodgkin, a gente considera 45 anos, eu estou quase lá. Pacientes que são tabagistas também têm um risco maior de toxicidade pela bleomicina. Então, o que a gente geralmente pensa da bleomicina? A gente quer utilizar a bleomicina, e para aqueles pacientes que estão respondendo, que a gente vê por aquele PET depois de 2 ciclos, se o paciente tiver em resposta completa, é possível retirar a bleomicina sem que o paciente tenha nenhum problema, nenhuma perda de controle da doença. Isso já foi feito vários estudos mostrando a segurança de fazer isso. Então o paciente faria 2 ciclos de ABVD e depois seguiria os próximos ciclos só com AVD. Bom, o problema é que durante um período no Brasil a gente não tinha essa escolha, porque a gente não tinha bleomicina, né? Então, muitos pacientes foram tratados exclusivamente com AVD, sem nenhuma dose de bleomicina, porque realmente houve um problema de abastecimento no Brasil. Isso é uma coisa que gerou muita preocupação, e óbvio que isso iria acontecer. Você tem um diagnóstico de câncer, você está fazendo um tratamento e você não está recebendo o tratamento completo, é natural que o paciente fique preocupado. Mas eu venho hoje aqui tranquilizá-los, porque provavelmente o impacto da falta da bleomicina não seja tão grande assim. O que eu quero dizer com isso? A gente tem alguns estudos mostrando que pacientes que foram tratados sem bleomicina não tiveram diferença de sobrevida global. Pode ter um pouquinho de perda de controle de doença, isso em torno de 4% a 6%, mas, de novo, é um impacto relativamente pequeno. O grande problema é que esse estudo foi feito numa população muito específica, que era aqueles pacientes com doenças iniciais sem fatores de risco. A gente não sabe falar qual que é o impacto disso em pacientes com doença avançada, por exemplo. Tá? Mas a gente imagina que deva seguir mais ou menos essa mesma linha. Tá? Se você é um paciente que foi tratado só com AVD e você está em remissão, muito provavelmente você está curado. Não precisa ficar preocupado de uma chance maior de recaída. Principalmente se já tiver passado aí 1 ano, 2 anos. Isso é uma data muito importante para os pacientes com linfoma de Hodgkin. As recaídas pós 1 ano, 2 anos são relativamente incomuns, tá? Mas, óbvio que a gente quer lutar para que todo mundo tenha essa escolha de receber a bleomicina. Então a gente conseguiu, e hoje a gente consegue de novo ter a bleomicina disponível no Brasil. Hoje, então, você que está recebendo a BVD, se você tiver tido uma resposta boa ao PET, converse com o seu médico se é possível retirar a bleomicina. Isso costuma diminuir a toxicidade. Os esquemas próximos que estão chegando, seja em combinação com brentuximab, seja no futuro, se chegar a combinação com pembrolizumab ou com nivolumab, a gente vai já de cara retirar a bleomicina, porque, como eu falei para vocês, é a toxicidade que mais preocupa a gente. E se você está tomando a bleomicina hoje, o que você deve se preocupar? Qual que é o sintoma desta pneumonite? Tosse, falta de ar e eventualmente febre. Então, se você está, durante o tratamento, recebendo a bleomicina, está tendo tosse, está mais cansado para subir uma escada, para fazer uma atividade mais habitual, converse com o seu médico.
Acho que é importante sempre vocês trazerem isso para o médico, porque ele vai conseguir, obviamente, identificar se existe algum sinal de toxicidade. Tendo a toxicidade, o que geralmente a gente faz é suspender a medicação e seguir o tratamento, porque, como eu falei para vocês, a gente espera que os pacientes estejam curados, mesmo quando a gente tira essa bleomicina. Então, eu acho que muito da polêmica da bleomicina já passou, porque hoje em dia a gente tem a medicação, mas agora a gente tem que trabalhar em educação, justamente das toxicidades dela, e quando a gente pode tirar e qual que é o impacto dessa retirada. A gente tira, como eu falei para vocês, em pacientes que estão tendo respostas boas, isso geralmente não tem impacto. E, obviamente, a gente vai tirar naqueles pacientes que estão tendo toxicidade. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. A bleomicina, como eu falei, esse é um problema relativamente resolvido. A gente tem que ficar agora de olho nas suas toxicidades.